Agricultura BR agora que fala sobre pecuária de corte, vamos falar sobre boi gordo, falar sobre gado magro. Para falar a respeito deste assunto, nós vamos conversar agora ao vivo pela internet com Douglas Coelho, que vai nos falar um pouco a respeito de como que o mercado está caminhando. Mês de fevereiro, eu não queria até perguntar para o Douglas se o mês de fevereiro foi dentro daquilo que ele esperava, se foi menos do que ele esperava, se esse cenário que a gente vê hoje com valores mais contidos um pouco mais deprimidos, mas muito melhor do que em 2024, de ter um volume de carne estocada no Brasil, nas câmaras frigoríficas, em bons volumes, com uma expectativa de saída agora maior para o começo do mês de março, por conta da primeira quinzena, também de carnaval. Foi dentro daquilo que você esperava que fosse, Douglas? Como é que você avalia esse mês de fevereiro que vai encerrando agora? Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, Fabiano. Boa tarde a todos os amigos que nos assistem. É sempre um prazer falar com vocês. Pois é, sua introdução foi muito pertinente, né? Embora a gente tenha tido um ligeiro recuo nos últimos dias, quando a gente olha ano contra ano, a relação é boa para o animal terminado, né? Para o boi gordo. Então, o pecuarista ano contra ano ainda está com uma valorização, né? Mas quando a gente olha mês contra mês, janeiro foi um ponto fora da curva. Geralmente os preços em janeiro sentem um pouco mais, né, recuam um pouco mais, passaram praticamente como uma tábua, bem firmes, praticamente estáveis. Em fevereiro houve sim um ligeiro recuo. Esse sentimento de baixa ou até a pressão sobre os preços foi mais nítida na semana anterior. Durante essa semana, há sim tentativas de compra na casa de 310 aqui em São Paulo, ou até outros frigoríficos fora dos negócios, o que não era comum de acontecer, mas é fato também que esse mercado está relativamente mais acomodado, há alguma morosidade em relação às negociações, né? O ritmo de negócio está mais lento, né? Nessa quinta-feira, possivelmente deve ficar mais lento na sexta-feira e na próxima semana também, uma semana relativamente mais curta, com pouca volatilidade e pouca movimentação. Então, pelo menos por hora, essa pressão negativa foi dissipada. A gente tem menos negócios, então menos marcação de preços abaixo também. Douglas, um fator relevante hoje de equilíbrio é que a gente tem exportações que estão com volume muito interessantes. Se eu não estou enganado, a última parcial trouxe uma média diária de 10.200 toneladas ao dia. Tem ali uma média de 4.992 dólares por tonelada, é um bom preço pago, é superior a 2024 também. Vem com um bom volume essa demanda internacional, é provável que bata em volume total o ano passado, mas em faturamento já vai ser maior de qualquer maneira. A relação da demanda doméstica, talvez ela seja um pouco mais complexa. Aí eu queria falar um pouco sobre esse fator, porque mexe com o comércio varejista, que ainda que tenha tido alguns ligeiros aumentos, ele está mantendo os preços da carne bovina. Demanda no Brasil, por parte do consumidor, na sua avaliação, ela é boa, ela está em queda, ela está normal? Como é que você avalia este cenário de demanda por carne bovina no mercado interno? Perfeito. Em relação ao mercado externo, acho que não tem dúvida, né? Janeiro foi um ótimo volume exportado, fevereiro está desenhando para ser melhor que janeiro, e começa um 2025 com o pé direito, com uma frequência, um volume embarcado muito forte, né? Isso é positivo, construtivo. Quando a gente olha para o mercado doméstico, embora a gente tenha esses 2 primeiros meses com a renda disponível da população mais deprimida, o IPCA, que é o Índice de Preço ao Consumidor Amplo, que mede a inflação no Brasil acima do teto da meta, né, prejudicando também essa renda disponível quando a gente olha para frente, né, possivelmente a gente pode ter meses ainda assim construtivos, né. Querendo ou não, a gente tem, neste momento, algumas políticas que incentivam o consumo, né? Essa semana o próprio governo mostrou algumas políticas que liberam mais financeiro, né, para a economia, embora isso tenha sido contraditório quando a gente olha
em relação a time, né, a gente está subindo os juros nesse momento justamente para tentar frear a atividade econômica e deixar a inflação um pouco mais comportada. Por outro lado, a gente está abrindo, né, essa torneira de liquidez, ou seja, drenando mais financeiro para a economia. Então, possivelmente a gente pode ter sim um consumo relativamente aquecido quando a gente olha para os próximos meses, né? Embora essa questão de preço seja bem sensível, né? Se os preços começarem a subir demais, a ter um impacto lá na gôndola, no atacado, possivelmente esse consumo que a gente tem desenhado, que deve ser relativamente bom, pode ficar um pouco mais razoável aí. Douglas, um outro fator que eu quero conversar contigo é em torno de carne bovina e oferta de gado pronto para o abate. A gente já falou outras vezes, né? Nós estamos em período de descarte de vacas que não emprenharam, né? Tem um volume, inclusive, maior do que a gente costuma ver, né? Parece que tem uma presença maior de fêmeas em algumas importantes praças brasileiras, mas enfim, depois de ter tido tanto abate de fêmeas, a gente deve ter em algum momento essa redução de uma maneira muito mais clara, mais expressiva na escala de abate. Em qual momento que isso deve acontecer? Dá para cravar um momento em que a gente vai realmente ver uma sinalização de redução de animais para a oferta de abate e, consequentemente, vaca parar de pressionar preço de boi, por exemplo? Cravar o momento é mais complexo, né? A pecuária é muito mais biológica do que matemática. Tem o clima também que apimenta toda essa relação. Mas quando a gente olha para janeiro, né, janeiro ter ficado relativamente estável é um ponto de atenção em relação a essa pressão, né? A gente tem nesses meses, janeiro, fevereiro, março, abril, maior oferta de fêmeas, é típico para esse período, mas essa maior oferta em janeiro não foi suficiente para pressionar os preços. A gente teve uma média de janeiro de preço do boi gordo 3%, ou quase 3% acima de dezembro. De fevereiro, houve sim uma pressão, mas que não tem sido uma pressão contundente. A gente teve sim uma menor frequência das chuvas a partir de meados de fevereiro, então, querendo ou não, também o pecuarista não tem essa necessidade de entregar esses animais de bate-pronto ou ter alguma pressa para vender esses animais. Possivelmente, entre abril e maio, a gente vê uma desova maior de animais de safra. E nesse momento, o que a gente vê em regiões fortes de cria, principalmente no norte do país, as fêmeas têm tido um desconto maior. Então, é possível ver sim, nitidamente que nesses estados, Tocantins, Pará, Rondônia, né, a fêmea tem ficado mais barata justamente nesse sentido de oferta, mas que não tem sido suficiente para criar ou causar uma pressão contundente nos preços, né? Acho que esse mercado dia a dia, a gente tem que ter essa visão de capítulo por capítulo, mas no primeiro momento, nessa primeira leitura que a gente está tendo de 2025, essa pressão tem sido relativamente branda. Então, liga um alerta assim, na introdução da pergunta, como você colocou. Assim, será que esse é o momento? Será que já está tendo uma virada? É difícil cravar, mas já liga um sinal amarelo para a gente olhar para meados de 2025, início de 2026 nesse sentido. E como que esse cenário atual do boi gordo, em relação à oferta, precificação, tem afetado e tem interagido com o mercado de reposição, com boi magro e com bezerro? Perfeito. É uma ligação direta. O que a gente vê nesse momento é que tanto o boi magro quanto o bezerro está com um pouco ágio. Então, para aquele pecuarista que precisa repor seus animais, que está querendo fazer uma reposição, lotar um pouco mais a fazenda, está com a fazenda vazia, pode ser um bom momento. Essa pressão dos últimos dias retirou o ágio, então vale a pena ficar um pouco mais atentos nos leilões, nos negócios nesse momento.